Olá, tudo bem com vocês? Vamos resolver atividades sobre cetonas. A cetona, ela utiliza os mesmos princípios dos compostos orgânicos hidrocarbonetos e os demais, que é o prefixo, que indica o número de carbono, o intermediário, que indica o tipo de ligação entre carbonos, e o sufixo, que indica o grupo a que o composto pertence. No caso de cetonas, a terminação é ona para a nomenclatura oficial. E na nomenclatura usual, você vai usar cetona, vai colocar como se a cadeia fosse ramificação e terminar com ílica. Então, vamos fazer os exercícios para a gente entender. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. No caso da cetona, gente, o grupo funcional é a carbonila. Então, o que a gente vai fazer? Vai dar preferência para começar a enumeração mais próximo desse grupo. Nesse caso, 1, 2, 3. Se eu contar 1, 2, 3, 4, então vou começar da esquerda para a direita. Desse caso, a gente percebe que ele está mais próximo da extremidade direita. Então, a regra segue a mesma das outras funções. Então, eu vou colocar o número em cada carbono, ok? Eu tenho 6 carbonos, então vou começar com o prefixo X. Vou colocar o nome oficial aqui em cima. X. Ligação entre o carbono, nesse caso, são todas simples, então vai ser an. Agora, é necessário indicar onde está o grupo. Então, o grupo cetona está no carbono 3. Então, vou indicar 3 e terminação ona. Então, hexano 3-ona. Esse é o nome oficial. Mas ele pediu nome oficial e nome usual. Então, o nome usual, você vai separar esse grupo e chamar ele de cetona. Então, esse grupo vai ser o grupo cetona. Agora, você vai ter que indicar as ramificações. Essa ramificação tem 2 carbonos, ela é etil. Aqui tenho 3 carbonos, então vai ser propil. Então, a gente vai colocar em ordem alfabética. Posso começar com a palavra cetona. Então, vou colocar cetona. Agora, eu vou colocar as ramificações etil, propil. As duas ramificações. E terminação ica. Então, fica propílica. Então, cetona etil propílica. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5. O nome oficial, pente. Ligação simples. Do que é pente? 5 carbonos. E o grupo está no 2. Ona. Então, é assim que faz o nome oficial. Agora, o nome usual para ela. Eu vou separar de novo grupo cetona. Esse só tem um carbono, é metil. Esse vai ficar com 3 carbonos, é propil. Então, eu posso colocar também, começar metil, que é o nome desta, propil, coloquei em ordem alfabética, e terminação cetona. Veja que nesta nomenclatura eu comecei com cetona, acrescenta ica no final. Quando eu coloco as ramificações antes, aí só coloca cetona, não vai o ica. Então, tem essas duas formas de nome usual. Então, você pode usar qualquer uma das duas.
Aqui também eu poderia colocar etilpropilcetona. E aqui também eu colocaria cetona metilpropílica, ok? Aqui, cadeia fechada. Ciclo. 5 carbonos. Pente. Ligação simples. An. Terminação. Ona. Ou cetona ciclopropílica. Ciclopropilcetona. Aqui eu tenho 6, então vai ficar ciclo. Lembrando, gente, que cada pontinha é um carbono, que os hidrogênios estão aqui completando as 4 ligações, só não precisam ser representados. 6x, ligação simples, an, terminação, ona. Então, quando a cadeia é fechada, eu vou começar a enumerar no grupo. Então, nesse carbono da carbonila, então o número 1 vai estar aqui. Por isso, a gente não precisa indicar a posição do grupo cetona quando está na cadeia fechada. E quando eu tenho 2? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente, ligação simples, an. Acontece que eu tenho 2 grupos, então vai estar no 2 e no 4. Então, eu tenho que indicar que está no 2 e no 4. Repetição, a gente sempre coloca di, tri. No caso aqui são 2, di, ona. Então, aqui não tem nome usual. Quando a cadeia é mais complexa, não tem. Só nas cadeias mais simples, que tem grupo, que tem nome usual. Aqui, cada pontinho é um carbono. 1, 2, o grupo está no 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, para cima e para baixo, eu tenho ramificações. Essa cadeia está bem complexa, também não tem nome usual, só oficial. Então, aqui é um carbono é metil, é o CH3. Aqui também um carbono é o CH3. Essa pontinha significa um carbono, é o metil. Então, eu tenho metil no 3 e no 4. Então, eu vou fazer da mesma forma dos hidrocarbonetos. Coloca a ramificação primeiro. Então, vai ficar 3,4, porque eu tenho repetição de metil. Então, eu vou colocar a ramificação, repetiu de metil, 1, 2, 3, 4, 5, pente, ligação simples, an. No 2, eu tenho o grupo ona, cetona, ok? Então, aqui não tem nome usual. Esse aqui, eu vou começar de trás para frente. 1, 2, 3. Por que eu estou começando da direita para a esquerda? Lembrando que o grupo está mais próximo da extremidade direita. E eu vou seguindo no sentido de encontrar a maior sequência de carbono, né? Então, eu estou vendo que aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho 2, ó. 1, 2, são 2 pontinhas. 2 é o quê? Etil. 1 é o quê? Metil. Então, a gente vai colocar as ramificações em ordem alfabética. Mesmas regras que vocês já conhecem. Então, no 4 ficou metil, ou etil. Ordem alfabética, o etil vem primeiro. No 6 ficou metil. E são 8 carbonos a cadeia principal. Oct, ligação simples, an. O grupo cetona está no carbono 3, terminação ona. Aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3, tanto faz. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, como que vai ficar? Pente. Ligação simples, an. No 3, eu tenho o grupo cetona, ona. Nesse caso, gente, olha, dá para eu separar o grupo cetona. E aqui ficaram 2 carbonos para a direita e 2 para a esquerda. Então, etil para a direita, etil para a esquerda. Lembrando que a gente chama de ramificação, o que não é o grupo cetona. Então, eu tenho etil para a direita e etil para a esquerda, eu tenho dietil.
Se você quiser colocar cetona no final, pode. Se você quiser colocar cetona antes, você pode colocar, mas vai ficar cetona dietilglicar. Acrescenta o Ica no final. Começou com cetona, termina com Ica. Esse aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nossa, o grupo cetona está no meio, tanto faz. Não, tanto faz. Por quê? Porque agora aqui eu tenho ramificação. Então, quando o grupo, eu vou passar uma regra para vocês que eu não falei ainda. GIR. Primeiro, você leva em consideração o grupo do grupo funcional. Depois a insaturação e por último a ramificação. No caso, todas as ligações são simples. O grupo está no meio. Então, quem é que manda agora? Ramificação. Então, eu vou começar dando preferência para ela, uma vez que para o grupo tanto faz, ok? Então, aqui eu tenho metil no 2. E aqui embaixo eu tenho metil no 2. Então, dimetil. Cinco carbonos, pente. Ligações simples, an. O grupo está no 3. Terminou? Aparentemente, porque essa cadeia ela é complexa, mas não é tanto assim. Então, eu tenho aqui o grupo funcional, cetona. E agora, 2 carbonos é etil. E aqui eu tenho quantos carbonos? Nossa, tem muito. 1, 2, 3, 4. 4 é butil. Então, a gente vai lembrar que esse carbono, se ele estivesse ligado sozinho aqui, né, na forma de radical livre, que ele teria um elétron livre aqui, ele seria um carbono terciário. Por isso, quando o carbono terciário aqui, numa ramificação com 4 carbonos, ele vai chamar tercibutil, terciário butil, né? Ou T-butil. Então, o butil vem antes do etil. Então, T-butil, T-butil, etilglicar. Então, tem nome usual. Aparentemente era difícil, mas não é.